Bom, olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ver a maneira de como calcular, tá, um capacitor de uma fonte linear. Fonte linear são aquelas fontes tradicionais com um transformador, um bloco retificador formado por diodos e um filtro com um capacitor. Tá? Tem essa filtragem, às vezes tem circuitos que tem fontes que tem filtros LC e tal. Nós vamos abordar aqui uma fonte clássica com um transformador, um circuito retificador formado aqui por dois diodos, tá? Estamos usando um transformador com center tape e um capacitor. Vamos calcular esse capacitor. Então, vamos fazer algumas considerações para podermos calcular. Geralmente o cálculo de capacitores de fontes, eles levam a equações que não tem uma solução analítica da clássica. Então nós temos que fazer algumas considerações para chegarmos ao valor desse capacitor. Ok? Então, a carga, então, algumas considerações. Assim, que a carga ligada ao filtro, estamos simbolizando essa carga por essa simbologia aqui, ela é um solvedor, ou seja, ela consome a corrente, uma corrente constante, tá? Considerando a corrente máxima do projeto. Então, essa carga ela vai ser um solvedor de corrente constante que vai absorver, ou seja, vai utilizar toda a corrente do projeto. Essa é a primeira consideração. Até isso é bom até para questão de segurança. Os diodos retificadores, tá? Eles conduzem a corrente na forma senoidal. Essa é outra consideração. A partir daí nós temos que o que acontece, que nós já conhecemos com um retificador de onda completa, que é o nosso caso aqui. Tá? Nós temos essa forma de onda aqui, e com o filtro nós temos esse período que o carregador, o capacitor ele carrega, ele descarrega, carrega novamente, depois carrega, descarrega assim e assim vai sucessivamente. Tá? Então nós temos a tensão VC, essa tensão no capacitor, que é a tensão média no capacitor, e temos esse ΔV, que é a variação de tensão que vai ocorrer no capacitor, tá? A tensão máxima e a tensão mínima. Tá? E esse aqui nós vamos considerar lá na frente, como vai ser fazer uma consideração importante sobre esse ΔV. Do ponto de vista do bloco retificador, este é o comportamento do período de condução dos diodos. Tá? Eles vão conduzir no período de carregamento do capacitor, tá? A um período que vamos chamar de tal. Tá? Então esse é o período de carregamento do capacitor e a corrente, aliás, e o período da forma de onda, tá? do capacitor é dado por T. E lembrando-se que esse aqui vai ser metade, esse período aqui vai ser metade do período original da frequência do circuito. Tá? Se nós temos 60 Hz no retificador de onda completa, tá? Após a etapa de retificação de onda completa, nós temos que esse período é a metade, porque a frequência dobrou. Então, se nós tínhamos uma retificação, se tínhamos uma onda de 60 Hz, depois da retificação de onda completa, nós temos 120 Hz, como já vimos em outros vídeos do nosso canal. Então, nós temos uma corrente de pico, que vamos chamar aqui de pico, que é a corrente de pico na saída do bloco retificador, e temos a corrente I, que é a corrente média na carga. Então essas são as considerações que nós temos que fazer para os nossos cálculos. Então, outros pontos que são interessantes é que em regime permanente a corrente média no capacitor ela é nula. E por que isso acontece? Porque a minha tensão no capacitor ela é constante. Desta forma, a energia armazenada no capacitor ela não se altera. Lembrando que a energia armazenada no capacitor é igual a C vezes V ao quadrado sobre 2. Tá? Então ela não se altera, isso devido a corrente ser constante. Então, os diodos, tá? Eles conduzem apenas no tempo tal. O tempo é esse tempo aqui. Tá? Ele só conduz nesse períodozinho aqui tal. Nos demais períodos ele não conduz, tá? Ele só conduz no período tal. Ok? Então o que é que nós temos também aqui para fazermos de considerações? A corrente média na saída do retificador é igual à corrente média na carga. Tá? Isso é o que eu quero desesperar. Então, só repetindo, a corrente média na saída do bloco retificador
é igual à corrente média na carga. Ou seja, a corrente I é igual a 2 vezes a corrente de pico dividido por π vezes tal, que é o período de condução do diodo, dos diodos, dividido por T, que é o período da minha forma de onda. Lembrando que agora aqui esse período é a metade do período original, tá? Porque a frequência dobrou. Então, a corrente eficaz nos diodos será a corrente de pico dividido por 2 vezes tal, vezes raiz de tal sobre T. Então, essa é a corrente eficaz dos diodos. A corrente média pelos diodos, a corrente média vai ser a corrente I dividido por 2. E a corrente no capacitor é dada por IC igual a C dV sobre dt, o que nos leva aqui C é o dV dt sobre dt é a taxa de variação, tá? Então I, agora lembramos que porque eu vou considerar I porque a corrente na carga será a corrente fornecida pelo capacitor, então I é igual a C vezes ΔV sobre ΔT, o que nos leva que C é igual a ΔV, esse ΔT é igual a T menos tal. Lembrando que tal é o tempo de condução dos diodos. O que nos leva aqui para calcularmos C agora. C é igual a corrente média I vezes T, ou seja, o período, menos tal, o tempo de condução dos diodos, dividido por ΔV. Tá? Então, ΔV, nós vamos estipular esse ΔV, tá, dentro do projeto para que possamos ter os nossos cálculos, como precisamos determinar. Então, considerando agora, para determinarmos o C, precisamos calcular agora o tempo de condução dos diodos, que ainda não calculamos. Então, quem é tal? Tal é cosseno menos 1 de Vp, ou seja, a minha tensão de pico lá nos meus capacitores, no meu análise no meu capacitor, menos ΔV sobre Vp. Tá? Podemos lembrar lá do gráfico inicial, nós temos a tensão no capacitor, Vc, e nós temos o nosso ΔV. Resolvendo essa equação, que vai dar um número puro, para expressarmos isto em segundos, nós vamos dividir por a frequência angular da rede. Tá? Vamos dividir isso aqui por ômega da rede, que é igual a 2πf. Tá? Onde a frequência, no caso aqui da nossa rede aqui, no caso, pode ser a frequência utilizada no Brasil é 60 Hz. Tá? Então nós temos que tal é igual a 1 sobre o ômega da rede, cosseno menos 1 de Vp menos ΔV sobre Vp. Isso agora em segundos. A tensão média no capacitor será dada por Vc igual a Vp menos ΔV sobre 2. Quem é ΔV? ΔV é essa minha variação aqui, tá? Que alguns autores chamam isso da ondulação, tá? Ou seja, é o ripple, tá? Ok, então a partir disso aqui vamos partir para um exemplo prático. Então vamos projetar um conjunto transformador, retificador e filtro para que temos na saída uma tensão média de 12 volts e uma corrente de 6 amperes, tá? E uma ondulação, ou seja, ripple, de tensão ΔV igual a 2 volts, tá? Então, de pico a pico. Então, vamos querer esse meu ΔV aqui bem pequeno, tá? No máximo 2 volts de pico. Isso vai depender dessa determinação aqui no projeto de quanto você quer que seja esse ripple. O ideal é que esse ripple seja o menor possível, tá? Isso vai depender das características do projeto. Então vamos para a solução, vamos calcular inicialmente o tempo de condução dos diodos. Então vamos substituir os valores. Vamos que tal é igual a 1 sobre ômega da rede, cosseno menos 1 de Vc menos ΔV sobre 2, dividido por Vc mais ΔV sobre 2. De onde vem isso aqui? Vem de chama isso aí, manuseando
essas equações aqui, tá? Então, trabalhando com essas equações aqui, nós vamos chegar a essas expressões aqui. Então, substituindo os valores, nós temos que 1 sobre 377, isso é o que? Isso é o valor que é ômega igual a 2π vezes f é igual a 377. VC, corrente média na saída é 12 volts, menos ΔV sobre 2, nós damos que o ΔV, ou seja, o meu ripple é 2 volts pico a pico, então 2 dividido por 2 igual a 1, e 12 mais ΔV sobre 2, que é igual a 1. Tá? ΔV sobre 2, 2 sobre 2, 2 dividido por 2 igual a 1, então nós temos 12 menos 1 dividido por 12 mais 1, que resolvendo esses valores, nós teremos que o tempo de condução dos diodos é de 2,24 milissegundos. Então, esse é o tempo de condução dos diodos. Então, dando prosseguimento aos cálculos, nós teremos agora que a corrente média então será dada por 2 vezes a corrente de pico dividido por π vezes tal dividido por t. Tá? Lembrando que tal é o tempo de condução de hoje e t é o período. Lembrando aqui agora que o período é a metade do período da senoide original, da frequência na frequência 60 Hz. Lembrando que no retificador de onda completa a frequência dobra e dobrando a frequência o período ele cai pela metade. Então, resolvendo isso aqui, nós vamos chegar, vamos utilizar essa forma para determinar a corrente de pico. Então, a corrente de pico será a corrente média vezes π sobre 2 vezes tal sobre vezes t sobre tal. O que vai dar que a corrente de pico vai ser 6 vezes π sobre 2 vezes t sobre tal, que substituindo os valores seria 6 vezes π sobre 2 vezes 8,333 vezes 10 a menos 3 dividido por 2,24 vezes 10 a menos 3, o que nos dá que a minha corrente de pico é 35,06 amperes. Tá? Então, essa é a minha corrente de pico que nós temos para nosso circuito. A corrente eficaz será a I de pico sobre 2 vezes a raiz de tal dividido por T. Então, substituindo os valores, nós temos que a corrente eficaz para o circuito que nós estamos projetando é 9,08 amperes. E a minha corrente média será a corrente lá que nós temos especificado, 6 amperes, dividido por 2, que isso nos dá 3 amperes. Então, onde as desvantagens de trabalharmos com circuito com filtros, ou com filtro só com capacitor, são as altas correntes que vão estar submetidas lá no sistema. Então, nós temos 35,06 amperes de pico e 9,08 amperes de corrente eficaz. Tá? Então, esses valores são elevados. Por isso, para resolver esse problema, tem diversas técnicas para a utilização de circuitos de filtros para fontes lineares. A partir daí, podemos calcular o valor de C. C vai ser igual a corrente média vezes T, ou seja, o período, menos tal, ou seja, menos o período de condução dos diodos, dividido pelo ΔV, que é o nosso ripple. Então, vai ser 6 vezes 8,333 vezes 10 a menos 3 menos 2,24 vezes 10 a menos 3 dividido por 2, o que nos dá que o capacitor para o nosso filtro, o valor dele seria de 18,28 milifarads. Tá, por exemplo, mas é um valor elevado. Sim, mas devendo às considerações do projeto. Tá? Então, isso aqui deveriam ter colocar 6 capacitores de aproximadamente 3.300 microfarads. Eu acho que isso aí, né? Vai fazer uma associação de resistores em paralelo, de capacitores em paralelo para chegar a este valor. Isso na faixa dos 6 capacitores de 3.300 microfarads, que dá em torno de 3,3 milifarads, eles em paralelo. Tá? Lembrando que uma capacitância em paralelo ela soma.
Tá? Então, seria uma maneira de chegar a este valor desse capacitor para o nosso filtro com essas características. Tá? Então, essa é uma das maneiras de calcular de mais simplificada para acharmos um valor ideal para um filtro C para uma fonte linear. Fora isso, tem diversas formas de fazer isso aí. Tem diversas maneiras de fazer esses cálculos. Tá? Uma delas é utilizando circuitos de simuladores que podem determinar esses valores aqui e simplificando as considerações, tá? Essa é uma das maneiras de chegarmos ao valor do capacitor para o nosso filtro. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Dê o seu like, se inscrevam no canal e até nosso próximo vídeo. Um abraço sideral.